Olá, pessoal! Começando aqui mais um ABGD News. Nesta oportunidade aqui, conversando com mais que um amigo, eu diria, posso dizer, um parente, mas que tem uma história muito interessante para contar. Um mineiro internacional que já rodou, já teve boas experiências, principalmente com o tema da energia. Eu fiz questão de convidar, estou aqui com Carlos Henrique Almeida. O Carlos Henrique, ele, enfim, como eu, também uma história aí passando pelas Minas Gerais, né, Carlos? Sim. E formado em engenharia mecânica. Mecânica, isso. São João del Rei. São João del Rei. Não vamos entrar nos temas da época de... Não tem necessidade. Não, melhor não. Eu conheço algumas boas histórias, mas essa não vai ser a tônica aqui hoje, não. Eu convidei o Carlos. Na verdade, eu vou deixar ele contar mais a história dele, né? Ele tem uma história muito interessante em empresas nacionais, mas o que eu acho que nos traz aqui uma informação para o nosso setor, para aquele que está nos assistindo, é experiência que o Carlos adquiriu ao longo dos anos fora do Brasil, né? Já mais de uma década fora. E é sobre isso, Carlos, que eu queria conversar contigo, né? Trazer essa informação. Essa história tua que eu conheço, né, já de longa data, que é muito interessante, mas para quem está nos assistindo, entender como é que foi essa trajetória, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Eu falei aqui, você começou da tua carreira profissional, talvez. E você falou de São João del Rei, vale a pena mencionar que nessa época, acho que uma das coisas que alavancaram a minha carreira na área de engenharia mecânica foi participar do concurso Minibaja, que era promovido pela Sociedade de Engenheiros Automotivos, e em São Paulo você construía um carro que cada integrante do time era responsável por uma parte do design do carro, que era o Mini Baja. Tinha algumas normas a serem seguidas, e o que eu acho interessante é que foi a primeira oportunidade que eu tive de ter contato com normas automotivas, até vindo da SAE, e poder participar. Nessa competição, fui responsável pelo design da suspensão, e que foi praticamente o que me levou foi minha porta de entrada para a Mercedes, que foi meu primeiro emprego aqui. Então, mas isso nós estamos falando de 1998. 98. Você, só para o pessoal que está nos assistindo, Sim. Você formou em São João... Eu formei em 2000. Engenharia? Isso, engenharia mecânica, em São João del Rei. E foi muito interessante, porque naquela época, então só para pegar o link, hoje em dia, a SAE já faz algumas competições fomentando o uso da desenvolvimento do carro elétrico, e sustentabilidade. Eu acho que é uma das coisas, um dos pilares para o design, e é uma das coisas que mais pontuam na competição. Naquela época não tinha ainda, nem eu acho que a necessidade, muito menos o foco, né, em se desenvolver. Claro que se falava em usar o carro que tivesse um more range, era um dos pontos, mas o motor era básico, todos usavam os mesmos motores. Então, assim, não tinha nenhuma tipo de coisa além do peso para se melhorar a performance daquilo. Então, assim, é interessante você ver como é que foi evoluindo, e como eu, como engenheiro mecânico, vim fazendo parte dessa, vamos dizer, evolução. E essa evolução, ela acabou hoje sendo primordial e acaba sendo ligada. Que eu te falei, energia e sustentabilidade andam juntos, e acho que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai conversar um pouco de tudo isso. Mas o que te levou, um passo atrás, o que te levou a fazer engenharia mecânica? O que você escolheu? Foi o meu primeiro contato. Meu pai, ele é engenheiro mecânico. O foco dele sempre foi indústria de construção. E ele mexia com equipamento pesado, então no final de semana me levava, e eu sempre tive esse contato, essa paixão. E engenharia mecânica, na verdade, a mecânica que eu fiz, ela é bem assim, a industrial mecânica, que tem uma ligação com, hoje seria, que não tinha na época, a engenharia de processos, né? Uhum. Então foi isso, cheguei mais perto do processo. Na verdade, eu acho que o processo foi a base do meu início até.
Uhum. E aí, bom, São João del Rei, engenharia mecânica, teve essa experiência aí. Então, Já... foi meu trampolim, porque quando eu me formei, Isso. eu Processo. me apliquei para uma vaga de estágio na Mercedes-Benz, em Juiz de Fora. Capital do litoral de Minas, né? E na entrevista eles gostaram de falar, olha, você teve um contato com normas e seria interessante para a gente ter um estagiário com esse Mercedes tipo de bagagem. começando em Juiz de Fora. Isso, exatamente, produzindo classe A. Na época, vale destacar, sustentabilidade de novo, que era a pintura mais moderna do Brasil, o prédio da pintura era a pintura à base de água. Sim, e eu conheci não é uma coisa Sim. então assim, diminui as emissões, foi uma fábrica super mergulhava, moderna, né? super moderna, sim. Pra época, né? Sim, e essa pintura à base de água gerando menos emissões foi uma dos pontos fortes lá da fábrica. E infelizmente, eu acho que o mercado brasileiro não estava preparado para tanta modernidade, né? Um carro que seria uma minivan, e sendo que o mercado estava preparado para o carro 3 volumes. Mas você vê que ele é um carro atual até hoje, né? Se você olhar o design do Classe A, até hoje, nós estamos falando 98, isso, 99, né? Eu também me lembro, tinha acabado, estava recém-formado, né? Uhum. Nós somos contemporâneos de Juiz de Fora, estava recém-formado pela Federal, no meu caso, eu havia feito economia. E na época já era um carro com muita coisa nova, né? Muita modernidade para os padrões brasileiros. Sim. Os sistemas eram muito, muito modernos. Bom, e aí da Mercedes mudou de indústria. Né? Na Mercedes, fazendo um paralelo, eu comecei a fazer uma pós em métodos estatísticos computacionais, que eu sempre gostei, e aí não era só a parte da estatística, se você começava a usar aplicativos para poder fazer alguns experimentos, design de experimentos, DOE, que é o Design of Experiments, e foi também o próximo ponto de ligação, porque eu estudando a estatística, a Becton Dickinson, que foi meu próximo passo depois da Mercedes, estava procurando engenheiros que pudessem iniciar um programa de formação Green Belt, Black Belt, pessoas que pudessem trabalhar com validação. Então, o que é para quem está nos assistindo, o que é o Green Belt, Black Belt e o que faz a Becton Dickinson? Eu sei o que faz, sim, mas muitos dos que estão nos vendo não sabem. Conta um pouco pra gente. Basicamente, assim, é muito interessante. Você começa do nível Yellow Belt, tem o Green Belt, tem o Black Belt, tem o Master Black Belt. Bom, então, como é que é? Na indústria farmacêutica, você tem que controlar muito bem. Ou seja, a Becton Dickinson então é uma empresa a variabilidade do processo, e você tem que ter produtos que são confiáveis e todos eles dentro da especificação. Porque você está mexendo com vidas. Então, assim, uma análise de risco para um produto médico-cirúrgico é muito mais alta do que qualquer outro componente, por exemplo, automotivo. Uhum. Claro que também são padrões altos, mas são diferentes. Então, a indústria médica ela exige que você tenha a validação do processo. A validação do processo ela é complexa e ela exige estatística, porque o próprio Six Sigma ele fala, olha, os seus outputs são funções dos seus inputs. Então, o Y é a função de X. E essa equaçãozinha que parece simples é a base para tudo. E você começa a trabalhar, por exemplo, você tem uma máquina que produz uma seringa. Então, uma máquina injetora, que você vai receber um plástico e vai fazer a injeção para você ter um produto dentro da especificação. Então, onde entra o Six Sigma? Tá? É um dos exemplos. Quando você vai fazer um desenvolvimento de processo, você analisa seus parâmetros de entrada, que é temperatura, velocidade, tempo de pack time, por exemplo, no caso do molde, entre outros. E aí você vai fazer várias combinações desses parâmetros, coletar suas amostras, medir, e aí vão ser as suas variáveis de saída mensuráveis, e aí você vai jogar no software e ele vai te calcular a melhor combinação desses parâmetros para que, sempre que variando dentro de uma janela de operação, você tenha os produtos dentro da especificação. Basicamente isso, acho que não precisa complicar, mas assim, além disso tem os projetos, que são projetos longos que se investigam um problema de variação de processo e você acaba tendo muito benefício de custo e de estabilidade de processo
utilizando a metodologia Six Sigma. Então foi isso. Bom, então te levou, ou seja, até esse momento aí, a gente, né, passa por esses pontos da sua história profissional, a gente pode dizer, e aí a gente está fazendo aí talvez agora um corte nesse momento Becton Dickinson, indústria farmacêutica e processos. Na conversa aqui contigo, a gente pode perceber que isso é um ponto central da tua formação, né? Muito cartesiano, eu posso dizer. E aí, né, eu conheço um tanto da história, estamos falando aí provavelmente de 2009. Entre 2000, eu comecei na Becton Dickinson no final de 2001 e fiquei até 2010. 9 anos de trabalhando em áreas diferentes. Eu entrei na Pre-Analytical Solutions, que é a parte de tubo de coleta de sangue a vácuo. Depois veio uma seringa nova para o Brasil, que eu era responsável por esse projeto, que chama-se Solomed, que hoje é extremamente utilizado na indústria, que ela evita o reuso e evita acidente com pérfuro, porque ela tem um travamento da cânula e ela tem um êmbolo que ele é quebrável e você não reusa. Então, foi um projeto extremamente interessante, que foi preciso usar também metodologia Six Sigma para poder chegar lá. Então, e aí, porque eu sei, o Carlos Henrique sai da indústria farmacêutica. Bem interessante esse ponto. Sai do Brasil, sai de uma relativa zona de conforto. Sim. Né? E dentro só para poder fazer assim, a gente sempre, voltando ao ponto-chave aqui, eu acho que o tema central da nossa discussão, sustentabilidade, eu acho que no tempo que eu estava na Becton Dickinson, eu sempre procurei fazer projetos que reduzissem não só custo, como também fizessem com que o nosso produto fosse mais sustentável. Então, você fazer troca de gases que são usados na formação da seringa, da seringa dos tubos, que a gente tinha na Vacuten, né, uma máquina que fazia os tubos. Então, assim, é uma coisa que eu fiquei até chateado na época, porque a gente tinha os tubos de vidro, que para mim são bem mais sustentáveis do que os tubos plásticos, claro, por decisão de custo. Então, não havia aquela motivação para ser sustentável igual existe hoje. E aí a opção foi passar para tubos plásticos. Uhum. E depois eu mudei, quando eu fui em 2006 para Curitiba. Uhum. Época essa até quando conheci minha esposa e fomos juntos para Curitiba. E em Curitiba eu mudei um pouco, porque além disso eu mudei o foco de processo e comecei a trabalhar com projetos. Então essa gestão de projetos foi até uma coisa que a BD University fomentava na época, e eu fiz o PMP, na verdade era Planning and Managing Projects, depois eu virei instrutor e fui focar mais na área de transferência de tecnologia e projetos, e a fábrica era basicamente fazer as seringas, e foi o projeto Solomed. E no final do projeto Solomed foi que eu recebi tinha um interesse dentro da Becton Dickinson em Franklin Lakes, que era a central da empresa. Eu fiz um processo e para trabalhar com gestão de projetos lá. Lá onde? Em Nova York, em Franklin Lakes, perto de Nova York. Não, então, mas aí já sai. Sim. Mas eu estava na BD ainda. Eu sei. Mas aí saímos, já estamos olhando para fora, na ideia de sair do Brasil, ainda pela Becton Dickinson, continuando de certa forma no mesmo negócio, na indústria farmacêutica. Exatamente. Fora do Brasil era uma nova experiência. Exatamente. Então, como é que foi isso? E aí quando eu cheguei e tive essa vou dizer, quase proposta, não chegou a ser uma proposta, porque houve muita discussão interna e eu estava trabalhando no projeto. Ou seja, da Seringa Solomed. Quem estava aqui não queria te perder. Exatamente. Então essa frustração me levou a procurar uma coisa fora, e aí eu apliquei para uma vaga na Suíça, em Basel, St. Gallen. E em St. Gallen tinha a Schott, que faz vidros para a indústria farmacêutica. E eu apliquei para uma vaga lá. E fiquei muito tempo nesse processo, 4 meses. No final, eles decidiram por um candidato interno por causa dos custos de relocação. Levar eu, minha esposa, mudança. Então a gente... Isso que ano? Isso foi em 2010, início de 2010. Logo em seguida, eu recebi
do mesmo headhunter que tinha me contactado para essa vaga, que eu apliquei, falou, olha, tem alguma coisa muito interessante, mas aí na indústria eólica. Tá chegando, você tá chegando. E foi aí você que tá eu falei chegando assim, aonde eu quero. Eu falo assim, o perfil, ele é... Então nós estamos falando de eólica fora do Brasil em 2010. Início de 2010. Então, no Brasil não se falava praticamente muito, começando, não era, né? estava começando, engatinhando, não era tão forte igual hoje. Talvez, não sei se foi a época que no Nordeste algumas empresas alemãs, né, uma empresa alemã começou no Ceará a produzir... Rio Grande do Norte, sim. talvez, também, que é muito forte. Né? Eu sei da Vulben, que começou as operações. Eu não lembro qual foi o ano, mas a Vulben começou. A Vulben na Alemanha, a Enercon, tinha começado as operações no Ceará. E aí eu falei, olha, sim, eu acho que eu posso agregar, porque eu entendo de projetos, tecnologia, desenvolvimento de projetos. E a ideia era aí sair do Brasil e trabalhar na indústria eólica na Dinamarca. Sim. Né? Mas, e aí no caso, né, a Vestas, a né? Vestas, sim. A gente, talvez a maior, se não uma das maiores indústrias do setor, sim, dentro da perspectiva, sim, global, mas também já ainda com um olhar de processo, certo? Na verdade, e foi muito interessante essa transição, porque eu tinha um carro que me proporcionava já uma liderança, tinha um time e tal, e eu fui, que eu não tinha liderança direta, né, uma liderança indireta, porém um cargo, a carreira lá em Y, e era um cargo de especialista. Especialista em blades. Então era muito importante, eles estavam procurando alguém que realmente pudesse criar novos processos para a produção da recém-lançada V112, uma pá de 55 metros, com 12,5 toneladas, que ainda tinha o design com o chamado spar no meio. Então ela não era uma blade, uma pá estrutural igual hoje é feita. Uma pá de 55 metros com 12,6, 12,8 toneladas, se eu não me engano. Só para o pessoal que está nos assistindo entender, né, ainda que seja pessoas, muitas são do setor e conhecem da eólica, quando a gente está falando de uma pá de 55 metros, eu estou dizendo que na verdade já tem mais de 110, né? Porque 55 é só a pá, ela vai... Quando montaram a turbina, ela foi feita para turbina de 3 megawatts. Ou seja, nós estamos falando V112. De 3 em 2010. Então, essa turbina, essa pá... Bom, voltando, eu resolvi aceitar o processo, participei da entrevista, me mandaram no final uma passagem, eu fui para a Dinamarca e teve o dia todo de bateria, de entrevista, apresentação de case, e resolveram me fazer a proposta. Aí fui para Ringkøbing, é o nome da cidade. O centro de blades da Vestas, o coração, fica em Lem, do lado de Ringkøbing. Foi para onde eu fui. Cidade grande. 10 mil habitantes, exatamente. Minha esposa pode falar melhor sobre nós vamos chamá-la no próximo para ela contar a experiência de Ringkøbing. E essa experiência foi muito válida para a gente até. Então, mas para mim o maior desafio foi um primeiro contato com uma indústria que estava muito forte, tinha muito a Vestas era praticamente única, assim, aqui dominava a Europa, principalmente Dinamarca, e não tinha concorrência, então não tinha aquela, como é que eu vou dizer, não tinha a pressão nem para se reduzir custos, muito menos para ser mais sustentável. O custo por megawatt numa época dessa passava de 1 milhão de euros por megawatt numa turbina. Quanto tem ideia de quanto é hoje, aproximado? Não tenho dados, mas está bem mais barato. Tem que depois a gente pode colocar no vídeo, mais ou menos, o pessoal ter uma base, uma referência, mas era muito. E uma pá super pesada e com design complexo. Pra você ter uma ideia, uma fábrica para ser convertida, para começar a produzir uma V112 na época, ela tinha um investimento para conversão. Estão produzindo a pá de 45, vão fazer de 55, que já era um step change. Era investimento na faixa de 85 milhões de euros, que é extremamente pesado para uma pá dessa. Claro, era uma pá
super robusta, muito robusta, e não existia. E a inovação ela não foi a primeira estrutural com fibra de carbono, mas foi a primeira pá com fibra de carbono, reforçando os flancos da SPA. E era um design muito bom para a época, muito robusto. Acho que se eu não me engano, teve alguns problemas no teste dela inicial, mas depois eu nunca vi em campo. Tive notícia. Um problema fazendo um parênteses aqui, mas continuando, né? De certa forma, um problema que a Siemens Gamesa está vivendo agora, né? Uma queda acentuada. Só para valorar o que a gente está dizendo, exatamente. Né? Uma queda acentuada no valor das ações e tudo exatamente por um problema estrutural em paz E eu posso falar um pouco disso, porque depois eu vou contar da minha experiência à frente de pesquisa e desenvolvimento de paz também na Senvion, que hoje foi vendida e alguns que ficaram lá são da Siemens. A Siemens Gamesa acabou levando. Né? Então, e aí estão fazendo o link. Isso. Então, Vestas, Dinamarca, Rincombin e depois como é que foi o continuar dessa. Só para te explicar a minha função de especialista, então eu fazia a bridge entre design e processo. Então eu era responsável pela parte mais importante. O custo maior de manutenção de uma turbina eólica hoje sempre foi uma pá. Você precisa de guindaste que você paga diária de guindaste para ir numa zona remota para trocar uma pá, ou o efeito que tem de uma pá que se quebra e que é lançada a metros de distância, o risco disso é imenso. Então, existem, assim, ela tem que ter uma confiabilidade alta. Eu acho que é por isso que eles procuraram alguém que tinha uma base de Six Sigma, alguém que tinha uma base de desenvolvimento de processo, para poder liderar o desenvolvimento de novos processos. E a minha área era molding. Então, eu era responsável pela essa conversão da fábrica na Alemanha para molding e para começar uma fábrica no Colorado, em Brighton. Então, eu ficava na ponte. Dinamarca, Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos e ao mesmo tempo paralelo as duas fábricas. Mas ainda na Dinamarca? Ainda na Dinamarca. Eu estava na central. Então foi uma experiência única para mim. Igual eu te falei, eu não tinha um time, mas eu tinha times multifuncionais que me entregavam o que era preciso para desenvolver algumas coisas. Uma das curiosidades, o molde na época, ele não era igual aos moldes elétricos de hoje. O molde para se fazer uma pá eólica, ele era um molde com honeycomb de alumínio, e eles precisavam do Temperature Control System, que era um sistema de controle de temperatura que você tinha 60 metros cúbicos de água quente e água fria para circular no molde, para você fazer a cura do material. Tem uma angulação. Entendeu? Então, assim, era muito complexo. E um dos desafios foi montar, por exemplo, esse TCS, que era o controle de temperatura do molde, dentro de containers, para você ter a mobilidade se você precisar transformar, mover essa produção para uma outra, como é que eu vou dizer, para um outro local, um outro país. Entendeu? Foi muito interessante, muito aprendizado. E aí, bom, né, eu sei, eu conheço a história, mas quem está nos vendo não conhece. É um período de Dinamarca e depois Alemanha ainda na Vestas. Bom, né? A Vestas, quando no final de 2011, meu filho nasceu na Dinamarca e foi a época que a fábrica da V112 na Alemanha ficou pronta. E nisso eu recebi um convite para assumir a engenharia lá na Alemanha. V112, uma pá nova. Sim, então era a fábrica que tinha 4 moldes. Começo, para você ter uma ideia, no começo da produção a gente fazia 12 pás. No final, quando eu saí da fábrica da Alemanha, a gente já estava fazendo 30 pás por semana. Hoje se faz até mais, tá? Com os processos que foram. Mas assim, foi uma melhoria contínua e muito trabalho para se chegar a isso. Agora, a fábrica da Alemanha, os custos eram altos porque se tinha muita automação, coisa que foi abolida. É interessante falar isso, porque no começo você tinha muitos processos automatizados com robôs, pintura que tinha robô para lixar e você ativar a superfície da pá. Se utilizavam robôs e tinham para transportar pá de um armazém para o outro, do acabamento de pintura, do acabamento para pintura, você usava um equipamento da Class, que era caríssimo e ele era controle remoto. Então era muito caro.
E não, por quê? Não existia na época ainda a necessidade, não existia competição nem a pressão por custo por megawatt. Ou seja, a Vestas ainda reinava Ainda assim. sozinha, isso nós estamos falando de 2000, ó, fiquei na Vestas até o final, só 2012, até o final de 2015. 5 anos, É. aproximadamente. E aí, da Isso. Vestas... Foi quando a Nordex estava procurando uma pessoa para assumir a diretoria de engenharia de paz global. E eu recebi uma proposta para me mudar na época de Dresden, a fábrica em Lauchhammer, a fábrica da Vestas, para Rostock. E lá estava começando, na época, um projeto novo também, e eu tive a felicidade de praticamente influenciar a introdução de carbono na primeira pá de carbono da Nordex. E então tinha um time de engenharia também fazendo a conexão entre pesquisa e desenvolvimento e a parte de processo. E aí já começa a aparecer mais atores, mais jogadores nesse jogo da eólica. Certo? A eólica aqui já crescendo muito então, também no Brasil, né? Exatamente. Então já existia pressão. Foi a época que a gente já na época já se falava, começou a se produzir paz na China. Então a gente... eu lembro quando eu estava na Vestas, já tinha a TPI que fabricava na paz na China, e depois foram aparecendo outras. A gente comprava moldes também da Gurit na China. E então assim, foi aí que a Vestas já estava, no finalzinho, quando eu fui sair da Vestas, a Vestas já estava produzindo com terceiros, tanto TPI quanto no Brasil a Aeres. Porque a Aeres é Vestas no Brasil, né? Eu tive inclusive no Ceará, na fábrica da Aeres, e ajudando eles a estabilizar o processo para a produção de uma pá já de um outro modelo de pá da Vestas. E você vê que hoje estrutural. A Aeres hoje é talvez o principal player do mercado. A Aeres está muito bem, está muito forte, são muito competentes. Eu acho que o Bruno, que está à frente da Aeres, é uma pessoa muito... Não só o Bruno, mas eu acho que o time inteiro, o Cássio e o pessoal de engenharia é muito forte, a qualidade é muito boa. E foi uma parceria muito, muito importante para a Vestas começar a entrar no mercado brasileiro, começar a reduzir custos e avançar nesse sentido. E aí Vestas Nordex, que ainda existe a Nordex, certo? Sim, a Nordex Acciona, na verdade? Sim, foi a Sona, a Nordex Acciona. Isso. O José Luiz Blanco ainda está à frente da Nordex é espanhola? Não, a Nordex era alemã. Ah, sim. E a Acciona, sim. Acciona é espanhola. E aí, depois dessa transição, Nordex... Bom, na Nordex eu tive um período até curto lá, e porque logo após, por meio de um ex-colega da Vestas, Servei Certo, que era o CTO da Senvion na época, me fez um convite, falou, olha, eu estou procurando alguém, um foco diferente que você está fazendo agora, mas pelo que você tem feito e pelo seu histórico, eu queria muito que você tentasse... não tentar, mas ele falou assim, que você estudasse a possibilidade de você assumir como vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento para Blades. E eu tive uma conversa, acho que muito produtiva, e a Senvion tinha, na época, e foi quando eu decidi assumir, e aí já foi em Hamburgo. Hamburgo era a central, e aí, quando fui para Hamburgo, eu trabalhava 5 dias por semana em Osterhomfeld, que era 100 km de Hamburgo, então era 200 km por dia que eu tinha que dirigir para ir e voltar, e lá era um centro de desenvolvimento. E lá eu tinha em Blades, era um andar inteiro que era... eu tinha loads, que são cargas que era praticamente paralelo, não reportava direto para mim. Aerodinâmica, então eu tinha estrutural, processos, materiais
e projetos. Isso no time de Osterhoff. Uma empresa em Berlim, que é uma empresa chamada Euros, que foi comprada pela Semvel e reportar para mim, e mais o time da Índia, em Bangalore. Então foi muito Então, interessante. E aí, em que momento era, né, para que a gente possa também situar e entender, qual era o momento do setor eólico? Aí olhando para renováveis e tudo. Então, que ano que a gente está, só para situar? Bom, eu acho que e aí o que vinha acontecendo, né, no setor eólico, para que a gente possa até fazer um paralelo, talvez um pouco com o que acontece hoje na fotovoltaica no Brasil, no mundo, enfim. Né? Eu acho que foi a reboque. De 2018, 2019. Eu fiquei 2 anos na Semvel, na frente de pesquisa e desenvolvimento, fazendo trabalho com a atividade, 18, 19. Nessa época, já tinham outros players, inclusive Siemens Gamesa chegando muito forte, a Enercon, que era muito forte na Alemanha, Vestas e Senvion, Nordex. Então, assim, já não era... eu vou dizer, além vamos dizer, de se discutir custo por, que eles falam stiffness na blade, né? Não custo por megawatt. Então, assim, você acabava o tanto de material que você usava e materiais que, por exemplo, a Vestas usava no passado, eles já se tornaram um pouco inviáveis. Então, você se voltou a usar balsa para fazer uma pá, porque a densidade por metro cúbico era muito superior a qualquer material sintético. E aí foi a sacada de combinar carbono ou não, até qual que é o break-even para você usar carbono ou não, e muita discussão em termos de design, aerodinâmica, proteção, leading edge protection, no caso, para você postergar o efeito da erosão. Então, assim, começou a aparecer muita tecnologia para poder se reduzir custos e, além de tudo, a eficiência. No começo, a vida útil de uma pá, se eu não me engano, bem no começo, 15 anos. Depois se falou de 20, depois foi para 25 e por aí vai. E aí, quando você olha isso, traz isso a valor presente, muda o número. Exatamente. Completamente, né? Que é o caso muito hoje, por exemplo, na minha realidade, comparando com a eólica. Então a gente repaginou uma das pás da Senvion na época, que a gente reduziu 35% do custo base dela, entendeu? É muito. Então, assim, foi fazendo um redesign. Então, assim, e os testes também, testes testes acelerados. Então, assim, foi muito interessante ver como a indústria evoluiu, parceria com institutos de tecnologia na Dinamarca, e isso, inclusive, foi quando se passou a ter o processo, acho que pouco antes já havia o processo de blades com infusão direta. Foi um dos processos que eu comecei a trabalhar na Nordex no finalzinho, depois levei para ser. Então, assim, são processos que tiveram que evoluir para você ter uma blade feita num tempo menor. Então, assim, claro, no final tudo são custos fixos, variáveis e custo de material, praticamente. E depois transporte, claro. E aí entrava esse cálculo todo para a gente fazer. O landed cost de uma blade tem que ser X, senão não vai dar o retorno que nós estamos esperando para essa turbina. É interessante o que você está contando, né? E aí, já chegando numa reta final desse papo nosso aqui, eu acompanho, né? Não é o meu foco, mas eu acompanho a discussão de eólica. Às vezes a gente até conversa, te manda um artigo e você devolve, enfim, com a tua percepção. O problema hoje da eólica, né, olhando para o Brasil e para o mundo e tal, não é um problema de produção ou de demanda e tudo. Na verdade, o que eu tenho lido é que a competitividade ficou tão forte, tão grande na busca por essa eficiência, redução de custo e tudo,
é que para quem compra, ou seja, para o cliente final, ficou muito bom. Mas para o setor em si... Não, exatamente. E foi justamente essa transição do custo por megawatt, ela teve que foi descendo tanto que hoje em dia praticamente eu acho que não existe mais ninguém fabricando na Alemanha pelos custos. E foi uma combinação, porque eu venho passando, eu esqueci de mencionar isso, mas teve uma transição também, na época que você começou, que a Vestas, por exemplo, as outras empresas começaram a focar, por exemplo, Brasil. Isso foi porque na Europa existia o grid, o land constraint, né? Você tinha algumas restrições de espaço e de regulamentação para você instalar uma turbina que o que era mais viável, quando você conseguisse uma aprovação para poder instalar e ir à frente com um projeto, você tinha que colocar naquela turbina a maior capacidade possível para geração comparado com o Brasil, que o problema do Brasil já era grid constraint. Então você poderia instalar, tinha menos regulamentação, você poderia colocar turbinas menores, mas o problema ainda era a rede e como é que isso ia chegar no consumidor final. A famosa transmissão. Exatamente. É o antigo problema. Então, e aí uma outra mudança ainda dentro do tema energia, a gente pode dizer, que foi sair da eólica ou do setor, né, da indústria eólica, e uma experiência que tem tudo a ver ainda com energia, que foi o tema supercapacitores. Né? Ultracapacitores, supercapacitores. Foi muito interessante, foi porque nesses 2 anos de cena... Só para o nosso pessoal entender o que é um supercapacitor. Vou chegar lá porque eu também não sabia, só para entender o movimento. Não, eu também não sabia, eu soube depois que você me contou. Foi muito interessante, porque no finalzinho lá de 2020 ou 19, a CEMV entrou no processo de insolvência. Ia ser vendido para Siemens Gamesa, eu teria a oportunidade de continuar e ver o que ia dar, e eu acabei falando, olha, não sei se eu quero continuar na eólica, até porque esse momento que a eólica estava passando é de extrema competitividade, de migração para outros países, e estava ficando complicado, e eu falei, olha, eu fui contratado por uma empresa chamada Skeleton Technologies, que era uma startup, ainda porque apesar de todos os investimentos que nós conseguimos para a empresa, ela continua sendo uma startup, mas ela veio com a proposta, falou, olha, a gente está procurando alguém para ser Managing Director da empresa na Alemanha, assumir a responsabilidade financiária por ela, tomar as decisões e ter cuidar, né, da empresa. É uma empresa da Estônia, e o CEO sentava na Estônia, alguns pesquisas e desenvolvimento sentavam também na Estônia, ou alguns outros perto de Dresden, Gross, Rostov. E também assumir a responsabilidade pelo scale-up. Tá, e os supercapacitores? Bom, o que é o ultracapacitor ou o supercapacitor? Vamos dizer que se você for comparar um corredor, a bateria seria o maratonista, e o ultracapacitor seria o Usain Bolt. Tá? Entendi. Por quê? A densidade energética da bateria é 20 vezes maior do que a densidade de um ultracapacitor. O que significa? Você demora mais a carregar uma bateria e ela demora mais a descarregar pela densidade, porém a potência do ultracapacitor ela também, ao mesmo tempo, muito superior à potência de uma bateria. Porém, ela pode carregar e descarregar com picos altíssimos de energia, né, de potência, né, num curto prazo de período. Quais são as aplicações? Isso que eu ia te perguntar. Onde faz sentido isso? Só para falar, um ultracapacitor parece uma pilha grande, ela pode ser montada em série, soldada, para criar módulos para diferentes aplicações. Então, assim, se você for olhar como é que se monta uma lata de alumínio, depois você vem um processo de coating de uma folha de alumínio finíssima,
que chama de etched, que tem uma cobertura, e esse coating, essa camada essa cobertura, ela é de um material de carbono, praticamente, o que a gente chama de slurry. E esse slurry ele é preparado com um carbono que vem da casca de coco queimada e um outro tipo de carbono. Não posso dar detalhes sobre a composição do material, mas é muito interessante. E esse slurry, que parece uma lama preta, ela é jogada em cima dessa folha, depois ela é enrolada com cátodo anodo, com uma folha de papel separando. Depois ela os polos são soldados e é colocado o eletrolito. Esse eletrolito depois é fechado. E aí, cada um dos capacitores é testado com ESR, capacitância. Tá, mas o benefício aplicações. Isso. Um dos clientes nossos era, na época, o Jeff Bezos com a Blue Origin para poder usar nos foguetes. Ou seja, qualquer coisa que eu preciso carregar e descarregar muito rápido. Exatamente. Por exemplo, uma aplicação, todo mundo vai entender. A gente tinha um módulo de 12 volts, que é montado em caminhões. Na Sibéria, se você levar um caminhão, a bateria, normalmente eles deixam o caminhão à noite, que tem frios abaixo de 20 graus, ligado, deixa ele aquecido. Porque senão de manhã a bateria... E o ultracapacitor, você até menos 40 graus, ele não tem variação nenhuma, não perde energia, não perde nada. Então, para você dar o start no caminhão, e foram feitos testes, davam para fazer mais de 12 starts sem recarregar, e na verdade... o ultracapacitor é montado em série com a bateria. Uhum. E aí, ele era para poder dar a partida. Então, você tinha energia para dar a partida, você não era afetado pela temperatura e você estava ali sempre carregando rápido por causa da bateria. Outra, tinha uma empresa que tinha robôs que trabalhavam em armazéns verticais e o robô não conseguia ter uma produtividade de 24 horas trabalhando, porque tinha que parar para carregar. E a gente montou um módulo nesses robôs, que era o seguinte, aí já era a recuperação de energia cinética. Quando o robô descia para pegar uma coisa, ele carregava o capacitor, e o capacitor ajudava para continuar mantendo. Então você... tinha uma regeneração. E isso é usado também nos trens de superfície agora, os trams na Europa, tem algumas empresas que já estão usando, quando ele freia, o banco de capacitores carrega e aí ele serve para quebrar a inércia, que é onde a maior parte da bateria é consumida. Então, quando você tem a reaceleração, quebrar a inércia e começar o movimento. E isso é muito interessante, são aplicações assim, fantásticas. Não, pois é, e pensando nesse mundo do armazenamento hoje cada vez mais forte, deve andar de mão dada, eu acredito que anda de mão dada. Sim. Bateria, armazenamento e supercapacitores ou capacitores, né? Porque é isso, né? A capacidade de você descarregar muito rápido, mas também carregar muito rápido. Esse é um dos problemas, né, na questão do armazenamento. Exatamente. É o carregar e o descarregar. Exatamente. Mas chegando na parte final, Carlos, dessa conversa nossa, muito interessante, inclusive uma história bacana, né? Muito rica de experiências distintas, né? Acho que para quem está nos assistindo pode perceber isso. Aí, outra mudança, né? Sai do mundo da energia, vai para o mundo da logística, se a gente pode dizer assim. Conta um pouco disso, mas eu queria que você contasse para a gente um pouco disso, ainda aqui, né? Você vai falar onde você está e tudo, claro. Mas eu sei, porque né, a gente conversa bastante, mas com o olhar do que vocês estão fazendo dentro desse mundo das renováveis, das crenças de vocês sobre isso, enfim. Sim. Fala pra gente onde é que você está e um pouco dessa estratégia. Do que você pode falar, né? Eu sei que muita coisa não pode ser dita, talvez. Da Skeleton veio a pandemia e foi uma época que a gente entrou a empresa quase faliu, então conseguimos só para falar, conseguimos 51 milhões de investimento da Aliança para o Fomento de Baterias da Europa. Se reergueu a empresa. Tive alguns motivos, algumas razões e foi felizmente de novo uma mudança. E hoje eu estou na Amazon, já tem mais de 2 anos que eu assumi como Senior Ops, um cargo de
faço parte de um time de liderança da Amazon de operações, estou em Koblenz, e tem alguns temas que eu sou responsável pela Alemanha inteira, por exemplo, um tema chamado concessões, que é todo produto que é retornado do cliente, que tem um custo causado por uma falha operacional ou de logística, ou mesmo, bom, não preciso entrar em detalhes, também é a minha área. Bom, por que Amazon? Eu não sou de logística. Mas eu sempre estava procurando pessoas que, dificilmente alguém do meu cargo vem de fora, mas eles estavam procurando alguém para elevar a barra, para poder trazer alguma coisa de fora, e eu acho que tem a ver, porque, na verdade... Cultura, talvez. Quando você chega num nível que você já tem visão, experiência de negócios diferentes, de segmentos diferentes, e você pode agregar de forma que você entende a cadeia de valores, não importa o que você faça. Então, eu venho de uma parte, comecei na automotiva, fui para médica, eólica, baterias, energia, e acabei hoje na Amazon. Então, assim, a Amazon tem uma filosofia muito interessante. Isso, como é que a gente lê e tudo, mas você está lá dentro. Exato. Qual que é o olhar, como é que a Amazon está olhando, acho que você pode falar mais da Alemanha, mas possivelmente também do mundo, para essa questão da relação dela com as energias renováveis, como é que ela está se posicionando nisso? Então, eu acho que sustentabilidade sempre assim, é um foco. Eu acho que o principal drive da Amazon foi que a Amazon, acho que o Jeff Bezos em 2019, ele foi um dos, praticamente a Amazon com um instituto, que criaram o Climate Pledge. ClimatePledge.com, o pessoal pode entrar para saber um pouco mais. Você pode repetir? Climate Pledge. A gente pode colocar o link no vídeo. Perfeito. .com. Isso, exatamente. O que é Climate Pledge? E o foco principal é reduzir emissões de carbono, até 2040. E a Amazon, paralelo a isso, desenvolveu projetos para fomentar e sustentabilidade e integrar renováveis a todos os processos. Então, só para te dar um exemplo, você tem operações sustentáveis. Então, operações sustentáveis, você vai gerar energia dentro de um armazém ou um escritório, usando fontes renováveis. O quê? Usando painéis solares nos rooftops. Já existem mais de 400 projetos em andamento, e não só. Eu estou falando entre eólica e estou falando entre eólica e solar. Então você tem o carbon footprint, você tem energia, redução de consumo de energia. A gente tem, por exemplo, projetos para trocar lâmpadas e colocar lâmpadas de LED, reduzir o consumo de energia. Você vê isso no teu dia a dia da empresa? Sim, claro. Você percebe isso? Inclusive projetos que eu sou diretamente ligado. Então a gente tem projeto de LED, tem projeto de idle time, por exemplo, se não está se usando uma esteira, ela foi programada para poder parar, e você tem sistema de transporte. A Rivian foi comprada pela Amazon ano passado, e a Rivian só tem os buses, os carros de entrega são todos elétricos, então gradualmente a frota está sendo trocada. Caminhões que usam gás natural, não usam-se mais diesel, e por aí vai. Então isso é a parte de operações. Bom, uma coisa que ninguém sabe é que a Amazon também tem a AWS, a Amazon Web Services. Então tem também o Sustainability in the Cloud, por exemplo. E eu acho muito interessante. O que é a nuvem? Todo mundo pergunta. A nuvem é uma coisa virtual. Mas ninguém sabe que existe fisicamente um servidor onde está armazenado aqueles dados. Que consome muita energia. E se você não tiver uma educação para parar de jogar lixo para a nuvem, aquele servidor vai precisar de mais dados, que por sua vez mais armazenamento, que vai gerar mais energia para poder girar, que é consumida de onde? Então não tem, a conta não fecha. É um dos maiores consumidores de energia são centros de servidores. Então não tem esse negócio de nuvem. A nuvem ela é fisicamente um servidor que está em algum lugar e os dados estão sendo armazenados lá. Então, existe até sistema de resfriamento, de uso de água, esse tipo de coisa tem os projetos. Então, projetos têm KPIs para isso.
E o outro pilar é a economia circular. O que é Uhum. economia circular? Você tem os produtos que hoje são comprados e são jogados fora. Então existem já projetos para você reparar produtos, para você centros que você vai descartar esse produto e por aí vai. Então essa economia circular é uma coisa muito importante. E o produto. Por exemplo, não sei se a Amazon aqui no Brasil chegou a enviar coisas dentro de sacolas plásticas. Isso não existe mais. Então, Como é que é hoje? por exemplo, dentre algumas iniciativas da Amazon, o uso de sacolas de papel, usando menos cola possível, Uhum. as caixas também, que são montáveis, que você monta montagem rápida, e duas coisas, que são iniciativas que eu acho muito interessante, que é o SIOB e o SIOC. O SIOB é o Shipping on Bag. Então, você, Guilherme, quer vender um produto, ele vai ser estocado. Antigamente, esse produto, independente da embalagem secundária, é colocado dentro de outra embalagem e enviado ao cliente. Ou seja, você, além de gerar mais um lixo, mais uma perda, você está fazendo uma coisa que não é preciso. Então, hoje, alguns, você coloca a etiqueta e manda. E o SIOC, né? Que é o container. Então, às vezes já vem dentro de uma caixa, não precisa colocar dentro de outra caixa. Já vai. E por aí vai. E isso é medido. Então, para você ter uma base, voltando à parte de renováveis, uso de solar, uso de eólica, curiosidade, a Amazon, ela hoje, pelo terceiro ano seguido, ela é o maior comprador de renovável do mundo. Corporate. Uhum. Então, assim, para mostrar quanto comprometido a organização está. Então, isso tem a ver com meus valores, vem da minha carreira, o propósito que eu persigo é de deixar para meus filhos, eu acho que um mundo que seja sustentável, não só falar o que eu acho certo, mas eu acho que o walk the talk é importante. Então, você fazer o que você tem como eu vou dizer, meta, ou como você tem como princípio, como você tem como base, é importante. Então, é legal, e fazer parte disso. Então, por exemplo, hoje eu sou responsável por uma parte que é um descarte de materiais. Então, a gente tem um dos KPIs chamado VDR, que é o Waste Diversion Rate. O que é isso? É o tanto que você recicla do total de lixo que você gera. E essa taxa, quanto maior, melhor. Então a gente criou alguns, dentro de processos produtivos na Alemanha, na Europa, algumas iniciativas para se reduzir a quantidade de lixo residual, transformando, como eu vou dizer, separando isso para poder criar, vou dizer, mais itens que sejam recicláveis. Então, assim, é muito interessante. Eu acho que estou feliz, acho que estou podendo continuar fazendo o que eu venho fazendo. E projetos eólicos, projetos solares tem no escopo da Amazon, tem sustentabilidade que é diretamente ligada à energia. A energia, na verdade, e sustentabilidade andam juntos. E é isso. Eu acho que até para o futuro eu tô com algumas... Essa talvez seja aí a última questionamento meu, né? Nesse momento aí, eu queria isso de você, né? Como é que você está vendo agora o Carlos, né? Essa transição energética toda? Como é que você vê o que você acredita que vai ser tendência, que vai acontecer, seja de um olhar dentro de Amazon ou dentro da tua expectativa de quem já caminhou por setores diferentes e tudo. Enfim, como é que você... Para a gente fechar aqui... Eu vejo, Guilherme, que a evolução, mas você usava muito papel, hoje você tem as coisas mais digitais, e a mudança toda, eu acho que qualquer empresa, qualquer negócio, dentro do setor de energia ou não, eu acho que a mudança vai ser quem conseguir conciliar conveniência com inovação
mantendo a sustentabilidade. Sustentabilidade é você conseguir fazer mais com menos. E é isso que é a minha mensagem. Quem conseguir fazer mais com menos vai não só agregar para a empresa quanto para o planeta. E é isso que eu queria deixar. Muito bem. Bom, eu acho que vale a pena fazer um destaque aqui. Né? Eu comecei essa fala, né, do ABGD News de hoje, um ABGD News diferente. Eu estou aqui, normalmente estou sendo entrevistado, hoje estou aqui como entrevistador. Carlos, a gente se conhece há muito tempo, além de muito amigo, temos uma relação familiar. E essa história que ele contou, muito bacana, acontece porque na tua vinda agora aqui para o Brasil, né, Carlos já está há anos, ele, família, a Priscila, minha cunhada, enfim, meus sobrinhos na Alemanha, o Henry, a Maia. Numa conversa em casa com a minha esposa, com a Flávia Fraga, ela disse, meu bem, por que você não convida o Carlos para contar? Na verdade, ela falou, meu bem, por que você não chama o Carlotinha? Porque a gente não chama ele de Carlos, a gente chama ele de Carlotinha, está aí registrado. Carlotinha, viu, gente? Por que você não chama o Carlotinha para contar a história dele, que é muito interessante? Eu falei, puxa, meu bem, está coberta de razão, mais uma vez, porque realmente a história dele é muito interessante, né? Começar uma trajetória, passar pelas empresas que passou, ir para fora, viver indústrias diferentes, momentos diferentes, é um negócio que a gente sabe que não é para qualquer um. Então, fica aí, né, uma história bacana, um aprendizado legal, e vai estar aí no ABGD News para vocês. Aproveitem e qualquer dúvida, perguntem para mim que eu faço chegar a informação nele. Gente, muito obrigado, Carlos. Te agradeço a oportunidade. Obrigadão. De dividir um pouco da minha história com quem porventura possa assistir esse podcast. Sucesso sempre. Amém. E depois a gente lança um sem legenda, sem cortes e tal, e tudo contando os casos de família, mas aí num outro momento eu tenho certeza que esse inclusive vai bombar muito mais. Vai ser bom. Não é? Sem caso, não tem? Com certeza. Gente, obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado.